Vamos lá, pessoal. Esses campos de interrogação hoje. Vamos lá, ok? Aqui, ó. KM, endorfina, corrida. É lógico que é ambivalente, ok? Então, essa situação reativa, comunicação ativa, situações que ocorrem nas nossas tarefas diárias, ok? Como eu falei sobre o corpo escrito e as escrituras que o corpo tem ligado à sua história, as escrituras, os registros, as anotações. Lembra que eu falei sobre, acho que é o Santos, que é um clube que ele anotou os registros de os campos típicos locais que aconteceu no clube. Então, é lógico, ajudou bastante o Pelé, o Rei Pelé, em épocas notórias, de 50, e esses reflexos ligados ao contexto e as bulas históricas que venham enfatizar. Então, o gênero, corpo, conhecimento, vai haver um reconhecimento ligado à própria realidade dialética histórica, um diálogo, uma conversa, uma adaptação entre o meio para sobrevivermos diante de fatos e bússolas, âncoras, ângulos, que venham destacar 90, 40, 180, 360 graus, Bueno, para alguns colegas, alunos e alunas, quando eu falo de Bueno, eu falo de civilização, história da civilização, a Argentina, ou seja, também a Espanha, ou seja, Lisboa, Portugal, ou seja, Portugal, que coloca fator ligado à universidade e às suas aventuras históricas, historiográficas, em várias, Amsterdã, várias faculdades, Manchester, ou seja, Manchester, são fatores que relacionam até estudos de histórias, 1895, 1892, ou seja, 1800, ou seja, também a França, o Código Civil, são fatos que vêm a relacionar a corrida KM. Não falamos KM quilometragem. Não falamos de quilometragem, falamos de quê? Quilômetros, quilômetros, quilômetros. Vamos falar de treinamento, que é algo que nós temos que ter uma pausa, e essa pausa vai relacionar fatos importantes entre o treinamento. O primeiro é o quê? É o campo do ácido. Astose metabólica. Então, quando eu já falei de ácido, eu falei de água. H2O. Então, metabolismo, já falei de água. Então, quando eu falo de água, é lógico que eu falo do processo hídrico, nos campos encefálicos. É a questão, como é que eu vou ter uma molécula de glucolítica, glicólise, eles falam glicólise, eu só modo de expressar, mas como é que eu vou saber no campo osmótico? Tem que haver água para eu saber o processo que ocorre nos fluxos. Ali relaciona o campo glicogênico, glicose, oxigênio, que relacionam o sangue ali para ver as fontes energéticas. Ok? Então, há uma maneira ligada ao campo futurista de pesquisas que relacionam a perspectiva de vida está maior em campo de empregabilidade. Tempo agora eu entrei em um cenário ligado ao serviço social e tinha a prova, também tinha uma introdução falando sobre isso, se colocar suas colocações, mas estava colocando em destaque o quê? Que em 2024 as mulheres estavam mais, ou seja, ligadas ao corpo, aos campos escriturísticos, turismo, fisiculturismo, cafismo, porque muitas vezes podem embarcar e pegar uma carona em destaque ou desembarcar em outras questões periféricas ligadas à palavra e à linguagem. Estou um pouco fadigado hoje de falar tanto sobre linguagem e corporeidade, que coloco em destaque o meu próprio corpo em questões de quê? De pesquisa e subsídios, e pressuposto ligado ao corpo, o pensar e o sentir, que vai associar entre os temas que venham ser relacionados temas arrogantes ou ignorantes, ligado ao barbarismo ou babismo, ligado à própria teia social, que é a própria maneira de canais de núcleos de estudo. Quero dizer que a pesquisa nos coloca visibilidades, que a pesquisa coloca também invisibilidades, nós podemos abaixar nossas cristas, relacionado não a maraclista, ligado ao esporte, sociedade, que ela coloca ali sobre brigas de galo, em épocas que ela pesquisou, brigas de galo, ou seja, em épocas que tem hoje apostas, jogos, mas colocamos em respeito os próprios galos que estão no canto, que na minha época também eu tive cultivado na minha rua essa época, que as ruas de lazer
nos coloca memórias, né, realentes de fatos importantes, notórios, que venham dividir uma proliferação ou dividir algo que houve moderação. Proliferar, alguns falam multiplicação de alguma coisa, ou seja, muitas vezes a própria maneira de lidarmos com o tipo de bactéria vai nos ajudar, e com um campo de anticorpos ligado também aos radicais livres, que vai ajudar o sistema de imunidade, né? Essa imunisciência ou imunodeficiência que coloca fatores intrínsecos e extrínsecos. Eu estava vendo a pedagogia, relacionada à pedagogia, essa imunodeficiência ou imunodeficiência, né? Embora a imunodeficiência o ser humano tem, e a imunodeficiência tem quando você precisa de vitaminas, suplementos, alimentos para sobreviver nesses glóbulos, ou seja, nessas plaquetas que vêm oxigenar o ósseo, vêm oxigenar o óculos, vêm oxigenar o occipital, o parietal, ou seja, o frontal. Algumas palavras são tudo ligadas ao capital. O capital relaciona o corpo, pesquisa relaciona a competição. Nós temos que ter um controle motor. Ok? Então o controle motor ele é eclético, mas também é esquelético. O corpo motor ele é eclético, mas é esquelético. Ou seja, o corpo motor nós temos uma mistura muito grande. Afro-brasileiro, várias misturas ligadas a questões de imigrantes. Então é eclético, mas é esquelético. Ou seja, é esquelético porque somos seres humanos. Esquelético porque temos uma bagagem estrutural. Base, estrutura e resultados. O estímulo e resposta. Resposta e estímulo. Então, quando eu falo a palavra eclético, eu falo uma mistura, né, que ocorre. É lógico que coloca aquela pureza, né, que nós tentamos se esforçar a ter essa pureza, mas a própria água em si, ela tem uma substância que vai colocar, não é questão de formal, mas que vai ajudar a questão de que possa preservar a água para haver o que? Subsídios que possam ser efeitos colaterais para prejudicar a nós que bebemos a água. Ou seja, há um processo ali também bioquímico, há um processo de cultivo, né? Por exemplo, aqui tem alguns lugares que são diferentes, aqui fala Cezanne, mas há uma maneira de analisarmos a água e os campos hídricos, quando bebemos água ou quando saímos, os campos de poluições que ocorrem, é melhor estar dentro de uma academia ou fora de uma academia? São ecléticos ou esqueléticos? Ou seja, eclético que há uma diversidade ligada ao corpo brasileiro e o corpo internacional. E o corpo internacional vai expor o quê? Uma endorfina. Será que a endorfina é brasileira? Será que a ocitocina é brasileira? Há um prazer? Será que nós somos tantos barões e baroas? Com respeito, baroas, eu falo barões, baroas, ou condessas, ou heroínas. Que tipo de heroína nós somos? É lógico que a heroína precisa de o quê? Substratos, bebida, água. É lógico que tem pessoas que muitas vezes já usam um tipo de heroína, né? Teve um uso de tipo de heroína, ficou 3, 4 dias fora de casa e também ficou, com todo respeito pessoal, se alimentar bem. Tem que se alimentar bem. Temos que haver um respeito corporal nesse assunto. Estou falando de quilometragem aqui, eu entrei nesse assunto, ligado às questões de drogas lícitas, mas que a droga em si, nós somos uma farmácia, né, que também vamos liberar vários tipos de substâncias, né, que relacionam ao tipo de dopamina, que eu estava vendo, olha só, nas pesquisas relacionadas à educação infantil, que há fatos que colocam que a dopamina ela relaciona a própria felicidade, e a própria felicidade relaciona a nossa própria vida. E a nossa própria vida, a gente tem que pensar como a própria felicidade é uma coisa hoje, é uma coisa amanhã. E essa coisa de felicidade nos coloca meios complexos, como diz o Rubem Alves. Ok? Então são fatos ligados à iniciação. Aonde há uma iniciação, há uma explosão. E aonde há uma explosão, há uma potência. E aonde há uma potência, não podemos colocar um esperma mirim ou um ovário mirim. Há esse processo de trocas ovarianas. Há misturas. Como é que eu estou errado em questão de campo eclético ou esquelético? O campo ovariano e o campo do espermatozoide já é um campo eclético, o homem com a mulher, ou seja, seu pai com a tua mãe, ou seja, há um campo eclético, ou seja, esses campos laboratoriais que temos hoje na tecnologia, e as tecnologias do campo bioquímico, e a metodologia e as coisas e as formas, ligado no Tubino e Moreira, 2003, ele fala sobre metodologia, tecnologia, bioquímica e formas e coisas, pessoal. Sejamos colocar o campo sucinto, ok? Relacionado às pesquisas hoje. Esse KM ligado à maratona da vida que alguns colocam, de respeito de autoajuda, que é bom,